Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Capítulo 7, versículo de 1 a 2. E a segunda narrativa que nós iremos ler logo em seguida está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Item 12. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixou-se, pôs-se a escrever com o dedo na areia. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão
os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Para mim, esta passagem de Jesus com a adúltera, ela é uma passagem muito bonita. Relembremos o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Nós vamos notar que a lei mosaica previa o olho por olho e o dente por dente. Era uma lei muito dura, mas para aquela época, para aquele povo, era uma lei necessária. Era uma lei que o povo estava necessitado de algo que pudesse temer. Hoje, nós temos a necessidade da lei de amor, da lei do perdão, da lei do convívio recíproco, mas naquela época vivíamos e muito ainda a barbárie. O homem velho, em que bateu numa face, ele tinha o direito de retrucar com a mesma força e com a mesma veemência. Hoje nós já vemos a necessidade da diplomacia, hoje nós já vemos a necessidade da tolerância, do respeito, do entender o lado alheio, mas naquela época não. E quando esta moça foi pega em adultério, levaram até Jesus. E Jesus havia acabado uma dissertação em praça pública, quando aquela massa enfurecida chegou até o mestre. E é interessante que Jesus, em todos os momentos, ele estava sempre muito calmo, sereno. E quando chega até ele, aquela turba desoladora, nós vamos notar que Jesus, ele estava escrevendo na areia. E aquela turma perguntou: mestre, como é que fica a situação? Essa moça foi pega em adultério e a lei de Moisés nos pede, nos suscita a apedrejá-la em praça pública. Jesus disse que atire a primeira pedra quem de vocês que aqui estiver, que não tiver pecado. Notemos bem, Jesus ele usa da diplomacia. Jesus ele utiliza da inteligência. E foi saindo um por um, até que não ficou nenhum entre eles. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: alguém te condenou? Aquela mulher vira para ele e fala: não, Senhor. Aí Jesus fala: não serei eu que irei te condenar. Vejamos bem, Jesus, ele poderia naquele momento, eu sempre falo isso em minhas palestras, já tive a oportunidade de comentar esse episódio em outros programas Jesus no Lar. Jesus, ele tinha toda a moral para dizer para aquela mulher: você está equivocada, você está num campo errado, você está nisso, você está naquilo. Mas Jesus falou: se ninguém te condenou, tampouco eu irei te condenar. Vá e não peques mais. Olha, ele poderia naquele momento ter falado um rosário para aquela mulher, uma palestra para aquela mulher. O que ele vira e fala? Se ninguém te condenou, quem sou eu para te condenar? Vá e não peques mais. Talvez é isto que falta para todos nós no dia a dia. Por tão menos nós condenamos, julgamos uma pessoa. Por tão menos nós apontamos o dedo para uma pessoa e já condenamos de uma forma veemente, sendo que nós temos chagas, muitas vezes bem maiores do que aquela pessoa que nós todos os dias pisamos, pisoteamos, brigamos, apontamos os erros. Então nós começamos a ver que Jesus, ele é amor. Jesus, ele é perdão. Jesus, ele é entendimento. Jesus não é guerra. Jesus não é conflito. Jesus é paz. E pede para termos esta mesma paz no trato de uma pessoa para com a outra. E no item 13 nós vamos ver: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que
não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se essa mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ser dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque, sem ele, o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Nós vamos ver que podemos julgar, mas quem nós somos? Será que não temos erros? Será que não cometemos erros todos os dias? Está na hora de nós sermos implacáveis para conosco mesmo, e o próximo é responsabilidade única e exclusiva do nosso próximo. É hora de analisarmos a nós próprios. É hora de refletirmos a respeito de nós mesmos. E o último parágrafo nos diz: Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos, mas quis daquele que a pronunciasse. Tornar-se culpável daquilo que se condena, clariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito de toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Nós vamos ver as grandes figuras como Jesus, Chico, Allan Kardec, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Irmã Dulce, Madre Teresa, Santo Agostinho, Francisco de Assis. Esses espíritos todos não tinham tempo para olhar o erro do próximo. Pegaram os ensinamentos de Jesus e fizeram deles o lema de suas vidas. Talvez é o que esteja faltando para cada um de nós. Vermos os ensinamentos de Jesus e colocarmos gradativamente em prática. É hora de sermos inteligentes. E o ser inteligente não é olhar a vida do próximo, é olhar a sua própria vida, é olhar as suas próprias atitudes e sempre notar o que está acertando e, naturalmente, o que está errando. Sem fazermos esta ampla análise dentro de nós próprios, ficará difícil nós conseguirmos, de uma maneira dos espíritos, perdão das ofensas. Simeon Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoareis ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinamentos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração, tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento a si mesmo.
que vos tornem vulneráveis às agressões, nos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Nós vamos tratar de um assunto agora muito interessante, não apenas neste bloco, mas é um capítulo um pouco extenso, com mais uma mensagem de Paulo que iremos deixar para o programa seguinte. Mas nós vamos ver que o perdão é uma das prerrogativas, é uma das virtudes sublimadas do homem novo. O perdão nada mais é do que o esquecimento de si mesmo, o esquecimento do que foi feito para conosco. É evidente que nós estamos num mundo muito atrasado. Vive ainda uma fase de provas e expiações. Portanto, o bem é tímido e o mal se agiganta ainda, mas tudo vai mudando ao passo que vamos ficando mais perto do mundo de regeneração. Mas nós precisamos ver que o perdão, ele é algo abençoado, mas que poucas são as vezes que nós o utilizamos. É interessantíssimo que o Espírito que deu a mensagem, ele fala que é necessário que perdoemos o nosso próximo para que Deus, o nosso Pai e Criador, também nos perdoe. Olhemos a correlação que o Espírito faz com os ensinamentos de Deus. Sem eu perdoar, Deus também não me perdoa. Porque eu, você, nós cometemos erros todos os dias para com a lei divina. Cometemos erros para com as leis divinas, cometemos erros para com o nosso próximo e semelhante, da mesma maneira que o próximo comete erros para conosco. É interessante que às vezes uma pessoa do meu lado perdoa um erro que eu cometi para com ela, gravíssimo, e eu muitas vezes não perdoo um erro tão pequeno que uma pessoa do meu outro lado cometeu para comigo. Eu quero sempre que o próximo entenda o meu lado, mas eu nunca estou disposto a entender o lado do meu próximo. Então está na hora de nós ampliarmos a nossa visão. Não mais ficarmos com aquela visão medíocre e pequena de que eu sou esquecido por Deus, de que eu sou injustiçado, de que eu sou isto ou de que eu sou daquilo. Não. É hora de nós vermos lá na frente. Erros todos nós cometemos. Acertos também. É evidente que tanto o nosso erro quanto o erro do nosso próximo tem uma repercussão muito maior do que o acerto. É interessante que num dia, às vezes, nós tivemos 9 acertos e apenas um equívoco, pequeno, mas o equívoco torna-se mais importante do que os 9 acertos que nós tivemos. Por quê? Porque nós ainda estamos com os olhos voltados muito mais para o negativismo do que para o positivismo. Nós ainda damos muito mais importância para os erros do que para os acertos. Nós damos muito mais importância para as coisas equivocadas do que para as coisas certas. Está na hora de mudarmos. O Espírito continua nos dizendo: ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos ao vosso amor. Daí, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai,
pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de serdes perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por um alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Não é mais momento de perdermos tempo com bobagens. A Terra vem passando por um momento de transição, anunciado pelo Espiritismo, anunciado por outras religiões, anunciado por outras escolas filosóficas. Nós estamos deixando de ser provas e expiações e passaremos a ser regeneração. É evidente que não temos uma data para isto ocorrer. Fato é que nós precisamos acompanhar a transformação do planeta. Nós precisamos observar os equívocos que cometemos em nosso dia a dia e deixarmos os ensinamentos de Jesus fazer parte de nosso cotidiano. Não podemos mais perder tempo com bobagens. Não podemos mais perder tempo com coisas que não irão nos levar a lugar algum. É hora de usarmos a inteligência de que todos nós somos dotados. Os ensinamentos de Jesus calam fundo em nossos corações e vêm de encontro com os nossos equívocos, convidando-nos com amor, convidando-nos com responsabilidade a vermos o nosso próximo como irmão. É evidente que há irmãos que estão no mesmo caminho nosso, só que mais adiantados, como há inúmeros companheiros que estão mais atrasados. Os que estão mais adiantados se fazem a feição de professores ilustres, como um Chico, uma Mahatma Gandhi, um Nelson Mandela, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, e tantos outros vultos. Mas da mesma maneira, há muitos companheiros do nosso lado que necessitam da nossa ajuda, que necessitam das nossas mãos estendidas. E nós não podemos ser ingratos para com eles. Nós não podemos fechar as portas em suas caras e deixando à mercê da dor, à mercê do sofrimento, à mercê da desilusão, à mercê da ignorância, à mercê dos equívocos. Não podemos mais perder tempo com futilidades. O tempo vem voando, o tempo vem passando de uma maneira rápida demais e nós não podemos mais perder tempo com futilidades. Nós não podemos mais deixar as oportunidades de lado, porque aquela oportunidade que hoje negamos, amanhã poderá nos custar muito caro. Vivemos integrados uns para com os outros. É necessário que nós aproveitemos o tempo a nosso próprio favor. Deus necessita de nós. Deus necessita de que estejamos bem, como Jesus, o nosso mestre maior também. E a mensagem nos encerra nos dizendo: Espíritas, não vos ouvideis do que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz é aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra meu irmão. Deus é amor e Deus conhece cada um de nós.
sabe do íntimo de cada um de nós, mesmo quando nós estamos equivocados. Não podemos mais achar que estamos fazendo o bem quando não estamos. Não podemos mais imaginar que as palavras, apenas as palavras, já nos ajudarão a ter um lugar melhor. Não, é hora da prática. É hora de sairmos do comodismo, da inércia e irmos até as dificuldades, enfrentando-as face a face, deixando os problemas de lado para que possamos juntos vencermos, juntos com o Evangelho de Jesus, juntos de um irmão para com o outro. Não podemos mais deixar a vida correr do jeito que está, achando que não necessitamos fazer de nada, de que nada tem a nossa participação. Tem sim. Nós todos somos responsáveis pelo mundo que coabitamos e não podemos jamais esquecer que somos filhos de Deus e Deus necessita de cada um de nós. Nós vamos encerrar. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser.
nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos,
Os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva.
Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre. Assim seja.